Olá, pessoal. Voltei aqui, né, para agora falar de fato as normas da ABNT, tá bom? O primeiro vídeo foi só mais para auxiliar a organização das referências e agora eu vou falar de uma maneira geral, tá bom? Menos as referências, né, porque já foi comentado com vocês. Bom, então eu vou compartilhar um arquivo aqui que ele já é bem autoexplicativo com vocês. Então, olha só. Então, nós temos os elementos que são obrigatórios conforme as normas da ABNT, que é basicamente os elementos pré-textuais, como capa, folha de rosto, resumo e o sumário, tá bom? E aí depois a gente segue de fato o texto. Vou trazer aqui para vocês basicamente a formatação. Então, a capa, inicialmente, nós temos a fonte Arial, certo? Então, perceba aqui, ó, quando eu seleciono, vocês vão escrever o título da universidade de vocês, junto com o curso. Se for licenciatura, coloca a licenciatura. E aí, ó, Arial, aqui na caixinha da fonte, na página inicial, vocês vão colocar Arial, tamanho 14, em negrito, tá bom? E tem que ser em maiúsculo, tudo em maiúsculo. E o espaçamento é 1.5. E como é que eu consigo colocar o espaçamento entre as linhas de 1.5? Eu vou na opção aqui de parágrafo, tá bom? Vou clicar, deixa eu só ver se vocês conseguem ver essa segunda subtela, né? Essa subtela que acabou de aparecer. Deixa eu ver que está. Eu acho que não está aparecendo para vocês. Pronto, acho que agora vai aparecer. Pronto. Bom, então aparece quando eu clico lá, ó, aqui no parágrafo, vai aparecer isso aqui. E aí, ó, o espaçamento, nessa opção, vocês vão colocar 1,5. Então já está conforme a exigência aí da BNT, tá bom? Aperta OK e é isso. É interessante que a folha também, a margem da folha seja 3 na parte esquerda superior e direita e inferior 2. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu vou aqui em Layout. Olha só, aqui ó, na parte superior, 2,5. Na verdade, aqui tem 2, né? E aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode criar uma formatação. Ah, na verdade, já tem um aqui, ó. Então, tem um superior e na parte esquerda, 3 centímetros. Ó, superior e esquerdo, 3 centímetros. E direito e inferior, 2 centímetros. Então, eu boto aqui e ele já segue a formatação da BNT. Eu vou desfazer isso aqui, porque senão a minha explicação do slide, desse material vai ficar mal feita. Então, eu vou deixar como estava antes, só para mostrar para vocês. Tá certo? Então, a ideia é que seja deste formato. Esquerda superior 3 e inferior direito 2. Bom, aqui vocês vão estar colocando o título do TCC de vocês, em caixa alta, né, em maiúsculo, centralizado, em negrito. Essas 12 palavras aqui, a BNT ela não determina isso, tá bom? Então eu vou até tirar aqui, porque isso é um modelo que eu uso em outra instituição, tá bom? Então, como a BNT não tem essa exigência, então vocês ficam livres para fazer o título com a quantidade de caracteres que vocês desejarem, né, junto com o orientador. Então, título, Arial, tamanho vai ser 16, todo mundo sabe fazer isso, né? Espaçamento 1,5, vai aqui em parágrafo e em negrito. Na UFRN, a gente só tem um TCC por aluno, né? Então, no caso, só vai ter o nome de um, tá bom? Vou desfazer aqui, porque senão a formatação da explicação aqui acaba embananando.
Então, bota o seu nome completo em caixa alta, né, em maiúsculo. Aí nós temos as orientações, Arial, tamanho 12 e o espaçamento de 1,5. Lá no rodapé, na parte inferior, para fazer o rodapé da parte inferior, vocês vão clicar 2 vezes, certo? E escrever Natal, RN e o ano do TCC. E aí, em maiúsculo, Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, sem negrito, tá ok? E botar centralizado, né? Que tem que ficar no meio da página. Aqui, a gente tem a folha de rosto, que é a segunda página. Então, a folha de rosto ela vai começar com o seu nome, em caixa alta, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, sem negrito, importante destacar isso. O título vocês vão repetir aqui novamente. Então, diferente lá do título da primeira capa, né, da primeira página, que era 16, agora vai ser 14, tá bom? Eu acho que a única diferença é essa. É isso. O resto é tudo igual ao título lá da primeira página. Vocês vão construir isso aqui, certo? Vai ser um trabalho, conclusão do curso, submetido ao curso de Educação Física da universidade, né? Enfim. Pode repetir, construir esse mesmo texto, não tem nenhum problema. Tirar isso aqui. E aí, claro, né? Se for licenciatura, bota a licenciatura, o nome do orientador aqui, e se tiver co-orientador, vai colocar aqui na parte de baixo. Se não tiver, só apaga isso aqui ou não inclui. É importante que a formatação deste componente aqui seja Arial, tamanho 12 e o espaçamento simples, certo? Então, espaçamento simples. Aqui, ó, vocês estão vendo? Antes era 1,5, agora é simples. E aperta OK. E como é que ele fica, para que ele fique aqui, ó, centralizado um pouco, na verdade não é centralizado, ele fique mais voltado à nossa direita aqui, né? Olhando para a tela. Então, como é que a gente faz? Então, a gente vai botar um recuo de 7,5. Recuo à esquerda. Deixa eu botar aqui. Recuo à esquerda, 7,5. E aí, ó, ajustou. Isso é muito importante. Porque se eu botar 0, ó, como ele fica. Ele fica como se fosse um texto no início, né, da margem do nosso lado esquerdo. Então, a ideia é que seja uma margem aí da esquerda de 7,5, tá bom? Isso aqui pode zerar a direita, né? Isso aqui não... Porque como a direita já tem uma margem 2, não tem nenhum problema a gente zerar aqui. É isso aí, tá bom? Aqui vai fazer a mesma coisa da primeira página, repetir os dados, né? Natal RN e o ano do TCC. Os agradecimentos, ela é uma característica opcional, ela é uma condição opcional, então vocês fazem se vocês realmente quiserem, e se for fazer, tem que ser nesse formato. Agradecimento centralizado em maiúsculo, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas, e Arial, né? Só ressalto que a ABNT, você pode escolher se for Arial ou Times New Roman, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí em escolher alguma dessas fontes. E a ideia é que, se escolher uma, tem que trabalhar o texto todo com a mesma. Faz os agradecimentos em Arial, tamanho 12, e o espaçamento 1,5 entre as linhas. Aqui, nós temos o resumo.
O resumo, o título, novamente, tem que ser em maiúsculo, centralizado e em negrito. Tamanho 14 e o espaçamento simples. Então, a gente tira de um e-mail e agora coloca simples. Espaçamento simples. Bota o seu nome em negrito. Não precisa ser maiúsculo nesse caso aqui, tá bom? Tem que ser alinhado à direita. Como é que eu faço esse alinhamento à direita? É só apertar aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Alinhar à direita. Aperta, ó. Apertei, foi para a direita. Tá bom? Resumo, o título do resumo tem que botar em maiúsculo, centralizado, em negrito, espaçamento simples, tamanho 12 e a fonte Arial. Em relação ao texto do resumo, Arial, tamanho 12 e espaçamento simples. Simples. Palavra-chave. Palavra-chave. Arial, tamanho 12, espaçamento simples. Devem ser... Aí, isso aqui também não é uma regra, tá bom? Isso aqui deve ser utilizado de 3 a 5 palavras, separada por ponto. Isso não é uma regra. Isso é uma regra da instituição que eu peguei o modelo. Aqui nós temos o resumo em inglês. O resumo em inglês, nas novas normas da ABNT, ela é opcional, certo? Eu até fiquei surpreso, né? Que eu imaginei que era obrigatório ainda. Mas dando uma revisada para dar essa aula para vocês, eu percebi que agora ela é opcional. Então é importante vocês conversarem com o orientador para saber se ele realmente quer que vocês façam, né? Então existe essa comunicação porque basicamente é ele que vai estar avaliando. Então é muito importante que vocês tenham essa conversa para saber se vai ser necessário ou não. Em relação à BNT, é opcional, tá bom? Título, nós temos as características aqui, tá bom? Arial, tamanho 14, maiúsculo, espaçamento simples, negrito. O nome, do mesmo jeito, ó, tá aqui. Eu vou passando mais rápido para não ficar muito chato, tá bom? É como se for, a formatação é igual ao resumo em português. Então, igual como vocês fizeram aqui, no português, vocês vão fazer o inglês também. A formatação é a mesma. Então, não tem para que a gente perder tanto tempo aqui, né? Bom, o sumário, o título, ele se enquadra aos outros títulos também do resumo, por exemplo. Então, o tamanho é 14 em maiúsculo, fonte Arial, negrito, né? E aí nós temos a seção primária. A seção primária é o primeiro tópico. E aí nós temos os subtópicos, que pode ser seções secundárias ou seções em cima da secundária que vem a terciária, tá bom? Então, vocês fazem a primeira em negrito, sempre em caixa alta, nesse caso, né, em maiúsculo. A seção secundária, a primária, secundária, depois vem a terciária. A terciária a gente já tira de maiúsculo, só que aí a gente já coloca em negrito, para dar um destaque. Se caso tiver seção quaternária, né, ou quinária, aí vocês vão colocar essa característica, vão tirar do negrito, e aqui no caso vocês vão colocar em itálico, tá bom? Mas eu nunca peguei um TCC que apresentasse uma quaternária e uma quinária. Bom, e o texto em si, nós temos a introdução em maiúsculo, título, Arial, 12, tamanho, espaçamento 1,5, negrito, e isso ele vai se repetir a todos os tópicos e subtópicos. Vai ser basicamente esse mesmo modelo, tá certo?
E o texto, no geral, vai ser sempre Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. Importante que não é para colocar em negrito, tá certo? Se por acaso tiver uma citação direta, né? Vocês precisam fazer um recuo para a esquerda de 4 centímetros. Como é que eu faço esse recuo, né? Já foi ensinado. Eu vou repetir aqui novamente. Cadê o recuo? Ó, recuo à esquerda de 4 centímetros. Deixa eu colocar aqui. 4 centímetros. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ele deu até uma ajustada. Tá bom? Então, basicamente tem que ficar nesse formato aqui. Tá parecendo que tá muito pequeno aqui, mas é porque a margem ela tá maior. Porque quando vocês colocam 2 aqui, o texto vem mais ou menos até aqui, e aí ele fica no formato, fica mais organizado, né? Então, vou só desfazer aqui, mas esse recuo tem que ser a 4 centímetros da esquerda, como foi falado. E o tamanho tem que ser menor. O que era 12 agora vira 10. Ok? Bom, então é isso, vai fazendo. Olha só aqui, ó. Nós temos o subtópico, né? O subtópico eu mencionei para vocês que era em maiúsculo, então eu tive um equívoco aqui, ó. Tenho até que tirar isso aqui, ó, subtópico. Introdução. Então bota só nos tópicos principais. Quando for subtópico, vocês vão colocar em minúsculo, né? Então só a primeira letra, né? Obviamente. E o subtópico vocês vão colocar em minúsculo. Tanto o subtópico secundário como o terciário também, ó. 1.1, 1.1, 1 e 1. Tá bom? Então, vai lá fazendo ó, um segundo tópico principal em maiúsculo. Depois eu desço aqui para um subtópico, que é a seção secundária. E é isso, gente. Eu acho que